Meus irmãos, a nossa palavra, o versículo base nessa noite, embora nós vamos ler várias referências, está em 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo de número 7. Primeira Pedro 5 e 7. É um versículo bem conhecido de todos. Sei que muitos sabem esse versículo de cor. Agora, o que nós precisamos aprender mesmo é aplicá-lo no nosso cotidiano, na nossa vida espiritual. 1 Pedro 5 e 7, todos encontraram? 1 Pedro 5 e 7 está registrado: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Podeis assentar? Mesmo assentado, vamos mais uma vez pedir ao Senhor que abençoe esse momento que nós viemos passar na sua presença, para que, embora seja um tempo bem pequeno, possa ser bem aproveitado. Ó Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade maravilhosa que nos tens dado de reunir nesta noite para estudar um pouco a tua palavra. Viemos aqui, ó Senhor, e precisamos sair daqui mais edificados, mais alegres, mais, ó Senhor, esperançosos da tua vinda, mais fundamentado na tua palavra. Abençoe cada um dos que aqui estão, que o teu Espírito possa falar rica e profundamente em cada coração, no nome de Jesus. Amém. Lançando sobre ele, há uma versão que diz lançando, e essa diz lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. A última vez que eu falei com os irmãos, ainda foi ali naquele tempo provisório, naquele salão, foi no dia 10 de maio de 2011, nós falamos ali, baseado em João 17, 17. Diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E hoje o pastor voltei e pediu que a gente trouxesse uma palavra, e essa palavra seria na terça-feira passada. Mas depois ele me disse que se eu não importasse, para ficar para essa terça-feira. E eu achei tão bom, porque eu estava orando, pedindo a Deus uma palavra para falar à igreja aqui no Pompeia. E é bom sempre quando a gente fala uma palavra, aquela palavra que realmente que Deus conhece os corações. Eu não conheço, a gente vê o exterior, igual, por exemplo, analisando pelo exterior, pelo que eu vejo aqui, parece até que essa palavra não seria necessária. A gente vê assim, todo mundo assim, calmo, tranquilo, sossegado, parece que ninguém aqui passa ou já passou por algum momento de ansiedade. Mas foi a palavra que mais me tocou para falar nessa noite. Eu tentei preparar uma palavra acerca de oração, mas a oração se fala tanto, embora eu ia tentar enfocar um outro lado, um pouco diferente da oração. Eu imaginei um estudozinho que eu tinha lá até acerca da arca do concerto, mas parece que aquilo também não me tocou, parece que soou assim, oco, parece que não era aquilo. Uma palavra também ali no Salmo de número 87, muito interessante. Analisei aquilo e falei, não, é uma palavra muito boa, mas parece que ela não é para agora. E quando eu comecei a analisar sobre esse assunto, eu senti um pouco mais de falar acerca disso aqui. Não sei se ela vai calhar com a maioria das pessoas aqui presentes, mas uma coisa eu sei: não há ninguém, mas nenhum mesmo, dos que de nós que estamos aqui, e também daqueles que não vieram, que nunca passaram, que não estão passando, ou que não irão passar, por algum dia, problema de ansiedade. A ansiedade é a base, praticamente a base de todas as neuroses. Há tantas pessoas hoje enfermas, doentes, umas que a doença física aparente que você olha e vê, mas outras que estão enfermas, estão doentes, uma enfermidade que você não consegue ver, uma enfermidade da alma, às vezes uma enfermidade psicossomática, que às vezes começa talvez com uma ansiedade, uma coisa tão simples, e às vezes aquilo vai se alastrando e vai até o ponto da pessoa adoecer realmente. A ansiedade é um sentimento interior de aparente angústia
de apreensão, de medo. E normalmente, geralmente, a ansiedade, ela gera mal-estar. A pessoa quando está ansiosa, ela sente mal-estar, ela não se sente bem, ela às vezes procura até demonstrar alegria, ou a gente olha ela, vamos dizer, a casca, o exterior, até apresenta, está alegre, satisfeita, mas às vezes interiormente está sofrendo, está morrendo, está às vezes uma sequidão espiritual, às vezes a alma está definhando. E todos já fomos afligidos ou seremos de alguma forma por este mal, a ansiedade. E nós convivemos com ela direto. Convivemos no lar, convivemos com ela no trabalho, convivemos com ela nos negócios. E uma coisa incrível acerca da ansiedade é que ela é irreverente. Ela é irreverente, ao ponto de entrar no próprio templo juntamente com aqueles que adoram a Deus. É tanto que eu selecionei aqui o Salmo 27, do versículo 7 ao versículo 9. Eu mesmo vou ler aqui para a gente aproveitar ao máximo o nosso templo. No Salmo 27, do versículo 7 ao 9, nós encontramos lá o seguinte: ouve, ó Senhor, a minha voz quando eu clamo. Tem compaixão de mim e responde-me. Quando disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse, o teu rosto, Senhor, eu buscarei. Não esconda de mim a tua face. Você vê que quem está orando aqui está angustiado. Ele está talvez no templo, ou sei lá, em um local apropriado onde se possa buscar a Deus, mas ele está angustiado. Buscai o meu rosto. O meu coração disse, o teu rosto, Senhor, eu buscarei. Não esconda de mim a tua face, e não rejeite o teu servo com ira. Tu és a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus, minha salvação. E se você ver o último versículo 14 desse capítulo, está aqui. Espera no Senhor, sê forte, anima-te, espera no Senhor. Se não esperarmos em Deus, apesar de todos os problemas que nós enfrentamos, quem será que conseguirá solucionar todos os nossos problemas a não ser Deus? E como eu disse que a ansiedade ela é irreverente, ela tem a audácia de entrar no templo, de subir aqui no púlpito e de estar até com aqueles que às vezes ministram a palavra de Deus. Nada melhor para vermos isso no Salmo também 73. Veja o Salmo 73 até o versículo 17 que diz: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, veja só a oração aqui do salmista. Quanto a mim, os meus pés quase desviaram, por pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Era crente, servia a Deus não sei quanto tempo, mas a ansiedade, os problemas da alma, os problemas que nos afligem, ele não quer saber qual que é o tempo que nós servimos a Deus, não. Pode ser 5 anos, 10 anos, 20, 30, 50 anos. Ela não procura, ela não tem reverência para com aqueles que servem a Deus. Pois eu tive inveja, o verso 3, dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. E quantos começam por isso? Gente, eu sirvo a Deus, eu oro todos os dias, eu leio a palavra, eu medito na palavra, e às vezes a gente tem até aquela audácia de querer julgar, né? E fulano, nem lê a Bíblia, nem ora, nem é dizimista, parece que é só domingueiro. Não se vê na igreja terça-feira, não se vê na oração, só domingueiro quando vem, né? E parece que as coisas dele, para ele tudo prospera. E pior do que isso, aqueles que nem crentes são, nem domingueiros são, nem dizer que um dia aceitou Jesus são, né? Às vezes são pessoas ímpias, às vezes blasfemam de Deus, pessoas totalmente ímpias e prosperam. E às vezes isso cria no coração de algumas pessoas o que aconteceu com o salmista aqui. E para ele, que diz o salmista, para eles não há aperto na sua morte, o seu corpo é forte, é sadio, ele tem saúde. Eu sirvo a Deus, sou doente. E ele não serve a Deus, é blasfema de Deus, é sadio. É como um touro, é como uma pedra, é como uma rocha, é sadio. Às vezes essas coisas passam pelo nosso coração. Não há apertos, são livres das tribulações dos mortais, não são afligidos pelos males humanos, parece que eles são superiores. Portanto, a soberba lhes cinge o pescoço como um colar, vestem-se de violência como de um adorno,
Os olhos deles são inchados de gordura, não tem limite a imaginação do seu coração. Zombam e falam com malícia, na sua arrogância ameaçam com opressão. Erguem a boca contra os céus e a sua língua percorre a terra, pelo que o seu povo volta a eles e bebe água com abundância. E diz: como sabe Deus, ou há conhecimento no Altíssimo? São assim os ímpios, sempre em segurança, as suas riquezas aumentam. Na verdade, que em vão, vejo a que ponto chegou aqui o salmista. Crente, fiel, possivelmente dizimista, estava sempre na casa de Deus. Na verdade, que em vão purifiquei meu coração. De que adiantou orar tanto? De que adiantou jejuar tanto? De que adiantou eu buscar tanto a Deus? No verso 13, né? Em vão eu purifiquei meu coração. Em vão lavei as minhas mãos na inocência. Quer dizer, eu podia ter praticado a porção de coisas que os outros praticam aí. Eles praticam e sobrevivem. Eles praticam e prosperam. Eu também poderia ter feito. É o pensamento do salmista, a que ponto que ele chegou. Todo dia, o dia todo eu sou afligido, sou castigado cada manhã. Se eu tivesse dito, falarei assim, teria traído a geração dos teus filhos. Quando tentei, veja aqui só esses 2 últimos versículos, quando tentei contemplar ou compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi o fim deles, só até aqui. Irmãos, isso aqui para nós podermos entender um pouco das aflições que às vezes nos perturbam. Especialmente, até porque é um culto de terça-feira, coisas que acontecem na nossa vida espiritual. Há quanto tempo nós servimos a Deus? Há tantos aqui que servem a Deus há décadas. Servimos a Deus, mas também somos afligidos. Às vezes somos afligidos com o problema da ansiedade. Mas a palavra de Deus nesta noite, ela não nos isenta de passar pela ansiedade, mas ele diz o seguinte: lançando sobre ele toda. Vocês observaram essa palavra desse versículo? Lançando sobre ele toda. Às vezes nós lançamos um pouco das nossas ansiedades, as outras nós vamos convivendo com ela, né? A gente reparte com Jesus: ó, Jesus, o senhor leva um pouco e eu vou levar um pouco. Mas aqui diz o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Nós às vezes tentamos ter cuidado de nós mesmos, né? Pagamos um plano de saúde absurdo, às vezes até não usamos, mas graças a Deus quando não precisamos usar. É umas coisas que a gente paga e não quer usar, né? Plano de saúde, plano funerário também, a gente paga, mas você não quer usar. Então, são até previdências que nós devemos até fazer e termos ela na nossa vida, mas normalmente não queremos usar. Enquanto que as nossas ansiedades, e que às vezes nos maltrata tanto, nós podemos lançá-la. E quanto à questão da ocorrência da ansiedade. A ansiedade, quando que ela começa? Ela inicia no bebê, quando ele se sente, às vezes, separado da sua mãe. Lá criancinha, às vezes criancinha, recém-nascido, e às vezes já tem problema de ansiedade. Não sei se vocês não sabiam disso. Bebezinho ainda, ansiedade. Às vezes quando, por um determinado momento, se separa da sua mãe. Mas não para por aí não. A criança vai crescendo. Também a criança um pouco maior, quando ela se sente desprotegida, desamparada pelos pais, ela também passa por processos de ansiedade. E o adolescente? Quando ele conhece aquela primeira pretendente, né, o coração dispara, né? Vucu, 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 vucu. Então, isso aí também, ansiedade. A ansiedade atinge também o adolescente, especialmente quando ele conhece a sua primeira namorada ou o seu primeiro namorado. A ansiedade também, ela atinge o adolescente. E o adulto? Já é um pouco mais sério. Por que o adulto é um pouco mais sério? Porque normalmente ela atinge o adulto quando ele contempla a velhice, a enfermidade e a morte. Então, aí a enfermidade, ela bate, como diz, ela bate com força mesmo. Então, nós temos que ter a nossa vida preparada quanto a isso, para nós lançar sobre o Senhor, não parte da nossa ansiedade, mas lançar sobre toda a nossa ansiedade. E através de um verso que eu vou ler daqui a pouco, ali em Filipenses, através das nossas orações. A ansiedade, ela é também em razão de incertezas do amanhã. Como nós vamos ler daqui a pouco ali em Mateus, normalmente, que preocupam as pessoas, a questão de alimentos, veste, futuro, formação,
e tantas outras coisas que nos preocupamos, crise existencial, medo de inúmeras coisas, senso de identidade, contas vencidas e falta de dinheiro para arcar com os compromissos, tudo isso gera ansiedade. Ameaças de algo que às vezes tenha significado para a nossa vida, para a nossa família, bens, autoestima, separação de alguém que às vezes nós amamos muito, também pode trazer ansiedade, deixar ser pressionado, sentimento de quer manter o padrão de vida do outro. Muitas pessoas, ele copia o outro, para manter o mesmo padrão do outro, só que o salário dele não acompanha. O salário dele é menor, mas ele quer manter o padrão de vida do outro. E isso traz ansiedade. Isso traz ansiedade. E é problema para a nossa vida espiritual. Conflito por decisões, necessidades insatisfeitas, busca de um significado próprio que nos faça conhecidos. Tem pessoa que quer ser famoso, quer ser importante, né? E às vezes não consegue ser, por uma razão ou outra, e traz também ansiedade, dúvida de personalidade, diferenças individuais, tudo isso são consequências e traz ansiedade e várias enfermidades. São, como diz lá no livro de Eclesiastes, as vaidades da vida. Aqui no livro de Filipenses, no capítulo de número 4, nós temos aqui também o versículo de número 6, que nós encontramos aqui o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma, por nada. Mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Veja o final desse versículo aí. Sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Muitas vezes, nossas orações podem não ser respondidas, até pode fazer muita petição, mas às vezes ela não está sendo conhecida diante de Deus. Por quê? Porque não ouve? Não, talvez porque nós não estamos fazendo da forma correta, ou seja, eu vejo muitas pessoas que oram a Deus, mas parece que oram assim como aquela oração padrão. É oração padrão. Tipo um Pai Nosso que está no céu e pronto, ou um outro tipo de oração. Mas assim, faz para, quer dizer, tem que preencher aquele horário com oração, porque a pessoa passar um dia sem orar, então simplesmente por isso. Não é porque realmente a alma dele, o espírito dele realmente esteja compenetrado. Então, a questão da oração, as nossas petições, elas têm que ser conhecidas diante de Deus, não através de uma oração formal. E eu estava quando eu cheguei aqui, estava anotando esses dias atrás, quando estava preparando essa palavra, eu achei uma coisa muito interessante, que eu preparando sobre a ansiedade. E parece que tem época que a gente passa tanto tempo sem luta, mas parece que elas vão juntando. Quando vem no atacado. E esses dias aconteceu. Tinha tempo que não tinha luta, não tinha problema, estava uma maravilha. E quando elas chegaram, parece que elas combinaram, vieram no pacote. E foi muita mesmo. E eu estava analisando, aí eu comecei a orar, levantar de madrugada, além das orações que já padrões. Então eu comecei a orar um pouco mais intensamente. E eu comecei a orar e a lembrar de certas orações de algumas pessoas que fizeram, que estão registradas na palavra de Deus, que foram muito bem sucedidas. Uma delas foi de um leproso que chegou para Jesus e falou: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode curar-me. Eu fico admirado com aquela oração. O tamanho da oração daquele leproso, curtinha. E o tamanho do milagre que aconteceu. Foi curado, eu quero ser limpo. Fiquei imaginando, Jesus, mas se tudo fosse fácil desse jeito, igual a oração desse leproso, que maravilha. Os nossos problemas, né? Senhor, eu estou com esse problema, eu sei que você pode resolver. Quero, está resolvido. Mas não é todas as orações que é dessa forma. Quando eu meditava sobre isso, aí me veio à mente o caso daquela mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher, a oração dela não foi uma oração convencional. Ela seguia Jesus por entre a multidão, que não tinha nem facilidade para aproximar-se dele por várias razões. E entre essas razões é porque havia muita gente, normalmente, ela já enferma. Às vezes a mulher já é um pouco mais frágil do que aqueles homens que estavam ali, ainda enferma, ainda um pouco mais enfraquecida, tentando se aproximar do Senhor, mas ela nem estava
esperando nem implorando que Jesus impusesse a mão sobre ela, ou que tocasse, ou que dedicasse um certo tempo para apresentá-la e orar por ela. Não estava pensando nada disso. Ela apenas dizia consigo mesma: se eu apenas tocar a orla do seu vestido, eu vou ser curada. E foi o que ela fez, e foi curada. Já é uma questão totalmente diferente do caso daquele leproso. Enquanto eu pensava dessa forma, surgiu-me a questão daquele oficial que estava com um servo doente e foi atrás de Jesus para que Jesus curasse aquele servo. Falou: Senhor, eu não sou digno que o Senhor vai na minha casa. O Senhor nem precisa ir lá. Basta uma palavra. Irmão, será que nós cremos dessa forma? Apenas uma palavra? Só uma palavra é bastante para você? Uma palavra. Aquele homem, aquele oficial, disse a Jesus: basta uma palavra e o meu servo vai ser curado. Então, irmãos, às vezes nós aprendemos a orar uma oração padrão. A nossa oração parece que tem uma formazinha, tem um formato. Ou ela é quadradinha, só quadradinha. Ou ela é redonda, só redonda. Ou ela é em forma de um funil, sei lá, cada um tem um formato diferente. Oração não é de uma mesma forma. Às vezes de conformidade com a necessidade, nós temos que insistir. Se nós formos analisar a oração de vários que aproximaram de Jesus, aquela mulher cananeia, quando aproximou de Jesus, para começar, Jesus não queria nem assunto com ela. É claro que nós entendemos hoje que aquilo era para ficar um exemplo para nós. Eu sei de pessoas, crentes, que até é revoltado com aquela maneira que Jesus falou para aquela mulher: não é bom tomar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Isso é uma prova de humildade. Se falasse para mim, não sei, talvez eu tivesse ido embora. Se falasse para algumas pessoas que são assim, um pouco exaltados, talvez tivesse dito algum palavrão para Jesus, não quisesse nunca mais vê-lo. Mas aquilo foi uma lição muito grande que ficou para nós, uma forma de oração, né? E os próprios discípulos falaram: Senhor, despede logo essa mulher, ou resolve o problema dela, ou despacha, porque ela vem gritando atrás de nós. Foi aí que Jesus se tocou e disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Mas quando ele fez isso, ele já sabia o que tinha no coração daquela mulher. E é um exemplo que serve também para a nossa vida espiritual. E assim várias outras orações que às vezes nos chamam a atenção. O caso do coxo lá de Betesda, que Jesus chegou para ele e perguntou se ele queria ser curado. Ora, a pessoa está de 38 anos, precisa perguntar se ele quer ser curado? É claro que ele queria. Mas Jesus queria saber a confissão dele, se ele queria ser curado. E tanto que Jesus fez uma pergunta, ele respondeu outra coisa. Não, eu estou aqui há tanto tempo e a água se move, ninguém me joga dentro quando a água se movimenta. Então Jesus o curou. Aquele cego, Jesus chegou para ele: o que você quer que eu te faça? Eu te pergunto, a pessoa é cega. É cega. Então, o que você quer que eu te faça? É claro, está na lógica que eu quero é ver. Mas Jesus queria ouvir a confissão dele. Ele quer ouvir a nossa confissão. Ele quer saber o que se passa conosco, o que passa dentro dos nossos corações, na nossa mente, qual que é o nosso anseio. Ele quer ouvir os nossos anseios. E ele nos diz que nós devemos lançar sobre ele, não parte da nossa ansiedade, mas lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. E assim vários outros casos. Analisei o caso daquele filho da viúva de Naim. Eu imaginei, gente, aquele moço já estava indo para ser sepultado. Vá que Jesus não passasse por aquele caminho. Se Jesus não tivesse passado por aquele caminho, não havia outro meio, não. Ele ia debaixo de 7 palmos de terra mesmo. Mas ele teve, muitos dizem sorte, né? Mas Deus já conhece, nos seus propósitos já conhece todo o nosso futuro, passou por aquele caminho. Então, irmãos, uma das razões que nós temos para continuamente buscar a Deus é exatamente para que essas nossas orações cruzem pelos caminhos por onde Jesus está passando. Porque aí as nossas ansiedades são recebidas por Ele e Ele nos dá vitória. A palavra de Deus nos diz também, aqui em Mateus,
E essa que é a palavra é muito especial também, concernente aos nossos problemas, os anseios da nossa vida. Mateus, no capítulo 6, nós encontramos, e é uma dos textos mais conhecidos pelos cristãos, capítulo 6. Nós lemos aqui a partir do versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e nem o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiro, contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? De que adianta eu me matar? Está tão preocupado, né? Sendo que eu não posso aumentar a minha vida. Às vezes eu posso aumentar a minha fortuna, aumentar os meus bens materiais, posso através de trabalho. Agora, da minha existência não posso. Não tem como. Ah, mas eu faço um bom plano de saúde. Nem assim. O nosso tempo, os nossos dias, eles estão contados. Com ou sem plano de saúde. Às vezes a gente faz para viver um pouco melhor. Né? Poder, se precisar de assistência, tem. Mas, na verdade, todos nós, às vezes, ansiamos, temos um anseio de viver um pouco mais. Mas muitos são colhidos tão cedo. Né? Quanto ao vestuário, por que andais ociosos? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. E quando diz homem de pequena fé aqui, diz no termo geral, né? É homens, mulheres, todos nós. Então, o que nós aprendemos também nessa palavra aqui? Os discípulos, eles estavam preocupados, eles estavam ansiosos com relação ao futuro, assim como nós também. E a preocupação dos discípulos é a mesma nossa hoje. Roupa, vestimenta, alimento, né? De preferência do bom e do melhor, casa, bens, materiais. A preocupação deles era esta. E a mesma preocupação que era a dos discípulos, continua sendo a nossa hoje em dia. Sempre foi, e sempre será essas as preocupações que às vezes nos trazem ansiedade. O que nós aprendemos aqui, nesse exemplo de Jesus, aqui se ensina aos discípulos? Primeiro, nós aprendemos o seguinte, que se Deus doa, concede o essencial, Ele dá também o secundário. Se Ele dá o essencial, o primordial, o principal, Ele dá também o secundário. Ou seja, se Deus te deu a vida, Ele vai te dar o alimento. Ele deu a vida e vai dar o alimento. Não precisa preocupar, ficando ansioso ou não ficando ansioso, pode ter certeza, se Ele deu a vida, que é o essencial, Ele vai dar o alimento, que é o secundário. Não precisamos nos preocupar, estar ansiosos por causa disso. Se Deus deu o corpo, certamente Ele vai dar as vestes. É verdade que, especialmente, as irmãs, as mulheres, eu gosto, além das vestes, gosto de ter normalmente uma coleção, né, de bolsas, de sapato, de vestidos. Até às vezes se preocupam mais com isso do que os homens. Embora é o secundário. Alguém pode dizer, não, veste é primordial na minha vida. Vai lá entre os índios para você ver uma coisa. Primordial é o corpo. As vestes é secundário. Vamos lá na tribo, lá, estão todo mundo lá. Às vezes sem vestes, né? Todo mundo alegre. Então, na verdade, o primordial aqui é o corpo. As vestes é o secundário. Mas Deus concede. Deus nos deu a vida. Ele nos vai dar condições para suportá-la. Quando nos diz lá em Coríntios que não há luta que venha sobre nós, que Ele não conheça, que Ele não manda luta na nossa vida, além das nossas forças, nós podemos compreender isso aqui, que se Deus nos deu a vida, algumas lutas sobrevêm, ansiedade também sobrevém, mas Ele nos dá força, Ele nos dá condições para suportá-la. Se Deus cuida do mais difícil, nós não podemos confiar então que Ele vai cuidar do mais simples? Cuidará também do mais simples. E se Ele criou o projeto, Ele vai manter. Então essa é uma das coisas que nós aprendemos aqui, que se Deus dá o essencial,
ele dá também o secundário. E nós continuando lendo aqui, quando fala das aves, dos passarinhos e da erva, do lírio, nós aprendemos a segunda coisa aqui. Ele já inverte o processo. Ele diz aqui o seguinte, que se Deus cuida de valores menores, coisas mais insignificantes, ele não vai cuidar do mais importante? Ele inverte completamente. Se ele cuida do mais insignificante, do menor, ele vai cuidar também do maior. Ele muda o seu raciocínio agora, é do mais desprezível para o mais importante. Ele cuida dos animais, ele vai cuidar também de nós. Se Deus cuida dos passarinhos, eu pergunto, quanto é que vale um passarinho? Alguém tem ideia? Se alguém for analisar aqui em termos de canarinho, aqueles canarinhos bem caríssimos, existe algum canarinho caro. Mas a Bíblia fala acerca do pardal, né? Ave simples. Não se vende 2 pardais por um asse. Asse era uma moedinha fraca, pouquinha coisa, sem valor. Então, para Deus, os passarinhos não têm tanto valor assim. Mas quanto ao ser humano, o que diz lá na palavra de Deus acerca de uma alma? Né? Não adianta o dinheiro do mundo todo em troca de uma alma. Tem mais valor do que isso. Então, nós somos mais valiosos para Deus. Então, irmãos, se Deus cuida do passarinho, ele não vai nos desprezar. Podemos passar um momento de luta, de dificuldade, às vezes de ansiedade na vida espiritual, mas Deus tem cuidado de nós. Basta lançarmos as nossas ansiedades sobre o Senhor e Ele tem cuidado de nós. Mas lançar toda a nossa ansiedade. E quanto aos lírios, quanto é que vale uma plantinha dessa? Diz lá que a plantinha cresce, depois seca, lança no forno e queima. Qual o valor que tem? Tem um valor enquanto ela está ali embelezando, que a gente vê aquela flor bonita, né? Mas nasce de manhã, tarde murcha, seca e o fogo queima. Não tem tanto valor. E Deus tem tanto capricho em investir essas plantas, né? Tão belas, tão bonitas, mas tão sem valor. Nós temos muito mais valores do que os lírios, do que as plantas. E Deus, então, tem cuidado de nós. Se Deus cuida tão bem, então, dos passarinhos, das plantas, Ele não vai cuidar do ser humano, que é criado à sua imagem, criado à sua semelhança? Deus, sim, Ele terá cuidado de nós. Então, vamos lançar sobre o Senhor as nossas ansiedades. Não vamos ficar carregando fardos pesados. O fardo que nós temos a carregar, na verdade, todos nós temos algum fardo a levar. Mas como assim? Lá em Mateus 11, 28, Jesus disse o seguinte, que o fardo dele, o jugo dele é suave e o fardo é leve. Né? Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, na verdade, ele não quer ninguém preguiçoso, sem nada para cuidar, para levar, para conduzir, não. Só que o fardo dele, o jugo de Jesus, é leve. É leve. Não o fardo do pecado, o fardo de problemas e de enfermidades. Esse aí, ele diz que lança sobre mim, lá em 1 Pedro 5, 7. Isso nós lembramos lá daquela passagem de Isaías 55, é verdade que aquela passagem tem muito a ver com a questão espiritual, mas tem a ver também com a questão física, quando diz lá que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e os nossos pecados levou sobre si. Aquelas enfermidades que falam ali, ela é muito mais no sentido espiritual, mas nós temos comprovação também no sentido físico, até porque no Novo Testamento, muitas vidas, muitas pessoas foram curadas através do sacrifício de Cristo. Outra coisa que nós aprendemos nessa palavra que nós lemos aqui em Mateus, e tem essa mesma palavra aqui também em Lucas, a mesma palavra de Mateus está aqui em Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 22, eu só separei um versículo aqui que diz um pouco diferente de Mateus. Lá em Mateus fala que o Senhor cuida dos passarinhos, e lá onde fala passarinhos, aqui em Lucas capítulo 12, versículo 24, fala, considerai, não os passarinhos, fala, considerai os corvos, que não semeiam nem ceifam, não tem despensa nem celeiro, contudo Deus os alimenta. Quanto mais valeis do que as aves? Não sei se os irmãos conhecem corvo, aquele pássaro, um pássaro negro que come carniça, come carne em decomposição. E interessante que até daquelas aves Deus tem cuidado. E diz que elas não têm celeiros, mas no entanto Deus as alimenta. Veja como é interessante, não sei se vocês me lembram, que lá em 1 Reis, no capítulo 17, versículo 4 e 6,
Foi exatamente essas aves aí, que não tem pão, não tem celeiro, não tem onde juntar o seu alimento, foi essas aves que levou pão e carne para o profeta, para o homem de Deus. Exatamente corvos, né? E a palavra diz aqui, acerca dos corvos. Considerar os corvos, eles não semeiam, não ceifam, não tem despensa, não tem celeiro, contudo Deus os alimenta. E aqui vem a palavra final. Quanto mais valeis vós do que as aves. Então, meu irmão, minha irmã, se você tem passado por algum problema, alguma ansiedade na sua vida espiritual, não pense que você está sozinho, não. E não pense que isso é porque, às vezes, você está sendo... Deus não está ouvindo as suas orações, não está se preocupando com isso, não. Quando eu estava orando esses dias, com essas lutas que eu falei que me sobrevieram, depois de orar tanto, um dia eu fiz uma oração diferente, disse, Jesus, parece que o Senhor não está me ouvindo, não. Eu não me lembro de eu estar em pecado. Já analisei e não achei pecado nenhum. Não sei por que o Senhor não está me ouvindo. Tenho orado, tenho clamado, e parece que o Senhor não me ouve. O que está acontecendo? Aí eu me deparei, foi só eu orar, eu me deparei aqui com o Salmo 55, versículo 22, e diz aqui, lança o teu fardo sobre o Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Isso foi um conforto muito grande para mim. Então aquela ansiedade, aquele peso que estava na minha alma, que estava no coração, parece que eu orava, Deus não respondia, isso me trouxe confortado, dali serviu como alimento para a minha vida espiritual. E após eu ler isso aqui, quando diz, lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado, que eu li o versículo 22 e gostei muito, aí Deus me mostrou e pediu que eu olhasse o versículo 17 também do mesmo Salmo. Só que o versículo 17 do mesmo Salmo já diz assim, de tarde, de manhã e ao meu dia, eu clamo e Ele ouve a minha voz. Então, irmãos, o problema às vezes está aí. É como eu estava falando há pouco tempo, nós não podemos confiar, estar apenas baseado naquelas oraçõezinhas decoradas e oraçõezinhas padrão, não. Há dia que a gente tem que realmente entrar, mas entrar no santuário de Deus e realmente entrar dali para só sair dali quando realmente sentir paz no coração, quando sentir paz na alma. Quando a palavra diz para lançar a ansiedade sobre o Senhor, não é apenas aquela oraçãozinha assim para cumprir a tabela do dia, não. É orar e buscar mesmo, com insistência, até Deus dar a solução do problema e nós podemos glorificar o seu nome. Amém, meus irmãos? E para concluirmos a nossa palavra aqui, que nós temos ali ainda mais uns 5 minutos, aqui onde essa leitura que nós fizemos também, acerca do livro do campo, lançarmos sobre Deus, não preocuparmos com as coisas futuras, porque Ele nos concede, nós aprendemos também aqui o seguinte, que Ele demonstra aqui que a ansiedade, ela não coopera com nada. A ansiedade, além de ser irreferente, ela não coopera com nada. Quando diz aqui assim, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou seja, em tamanho físico, ou seja, em proporção de existência, dias de existência. Então, na verdade, pelo fato de eu estar ansioso, imagina, por exemplo, a pessoa que vai fazer a prova de vestibular, está sendo agora tempo de vestibulares e concursos, né? Por exemplo, eu posso fazer uma prova mais eficiente pelo fato de eu estar ansioso? Eu posso ser melhor, não estou ansioso, eu estou afoito mesmo, vou ser melhor naquela prova. Pelo contrário, a ansiedade faz nos atrapalhar, faz complicar. Se eu estiver calmo, sereno, tranquilo, é muito melhor, tem muito mais condições de sair melhor em uma prova do que se eu estiver ansioso. Geralmente, eu consigo melhor resolver os meus conflitos se eu estiver tranquilo. Já notou que no calor da ira, quando você está irado, você não consegue solucionar um problema? Você quer resolver um problema que está nervoso? Você vai, não, é para ser desse jeito. Geralmente sai errado. Por quê? A gente tem que ficar tranquilo, esperar a poeira sentar, esperar passar a ira, esperar tudo acalmar para tomar a decisão. Quando nós tomamos a decisão no calor da ira, geralmente dá errado. Geralmente dá errado. Porque nós devemos aguardar até que tudo possa estar sereno, calmo, para não tomarmos decisões irados ou ansiosos, porque normalmente dá errado. E também a questão da ansiedade. Além dela roubar a saúde, ela afeta aí essa questão do julgamento, das decisões, e causa dificuldade em lidarmos com a vida. E por último, finalmente,
A ansiedade é essencialmente falta de confiança em Deus. É aí que alguém fala, opa, aí está errado. Eu confio demais em Deus e, no entanto, sou ansioso. Você sabe aquele problema de você, quando nós entregamos um problema para Deus, mas ficamos segurando na ponta da corda? Bom, se Deus não resolver, eu estou com a ponta da corda aqui, eu mesmo resolvo. Às vezes nós dizemos que confiamos em Deus, mas às vezes a gente confia porque eu estou com parte do problema segurando, para qualquer coisa, se Deus não resolver, então eu tomo a frente e resolvo. É uma divisória muito, muito difícil, melindrosa, de nós conseguirmos divisar a nossa confiança em Deus. Normalmente, a questão da ansiedade, ela muitas vezes é falta de confiança em Deus. E a palavra de Deus diz aqui que os pagãos, é que se preocupa com essas coisas de futuro, de vestimenta, de roubo, de tantas coisas, quando ele ensinava aos discípulos, e dizendo que nós, ou seja, aos discípulos, que também serve para nós, não devemos estar preocupados com essas coisas. E geralmente preocupação, tanto preocupação quanto a serenidade, procedem do coração. É do coração que procedem coisas ruins, como homicídios, furtos, adultérios e outras coisas, mas é do coração também é que procedem a serenidade e que nós podemos ter uma vida mais calma na presença de Deus. E devemos nos basear, lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 2, nós aprendemos que nós devemos direcionar o nosso pensamento ao alto. Pensai nas coisas que são do alto e não das coisas que são aqui da terra. Se nós nos preocuparmos só com as coisas aqui da terra, a nossa fé ela vai se envolver com as coisas daqui e nós entramos também às vezes em crises de ansiedade durante a nossa vida. Então, concernente aos conselhos de Jesus, o conselho do Mestre, os bens terrenos, eles podem ofuscar o brilho do céu. Não preocupar demais com coisa aqui da terra, preocupar muito com coisa aqui, as coisas de lá vão perdendo o brilho para nós. Perdendo o brilho, daqui a pouco perde a esperança, perdemos a fé e às vezes nós passamos por momentos de ansiedade. E para concluirmos a nossa palavra nesta noite, portanto, mesmo que a nossa situação não seja favorável, e a última referência que eu deixo aos irmãos aqui, está lá em Abacuque, no capítulo 3, versículo 17 e versículo 18, é muito conhecido de todos os irmãos aqui. Abacuque 3, 17 e 18, quando ali o profeta, ele ora, e ele diz o seguinte, ainda que a figueira não floresça, né? Já chegou o tempo, a figueira não floresceu, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o fruto da oliveira minta, e é interessante que ele aparece essas três plantações que é muito típica em Israel, né? A figueira, a videira e a oliveira, que produz figo, que é doçura, se nós compararmos na nossa vida espiritual, é o nosso doce alimento espiritual. A videira, que é o vinho, né? E até lá em Eclesiastes 10, verso 19, que diz o seguinte, que o vinho alegra a vida. E a oliveira, que é responsável pelo óleo, produz o brilho, o azeite, né? Que representa também o nosso brilho espiritual, na nossa vida espiritual, e resulta também em alegria, brilho e unção. Então, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, ainda que tudo, eu estava tão esperançoso e parece que tudo falhou, dá a impressão que se abortou, dá a impressão que Deus não se preocupou conosco, mas ainda que tudo isso aconteça, diz o profeta que mesmo assim ele confiaria e haveria de glorificar o Senhor. Então, irmãos, nós não podemos ter uma fé comprada não, ou seja, se Deus me deu, eu vou glorificar Ele, não deu? Não tem nada, não vou glorificar Deus, não vou servir a Deus. Não é desse jeito não. Jó, ele diz o seguinte, ainda que Ele me mate, nele eu confiarei. Esse tipo de fé que o Senhor espera de nós, tá? Nós buscamos e Ele nos concede, amém. Nós buscamos e Ele negou para provar, para testar a nossa fé, amém também, vamos continuar glorificando a Ele. Então, o mais importante é isso. Irmãos, lance a sua ansiedade sobre o Senhor. Mas não é só um pouco não. Lance toda a sua ansiedade, sobre o Senhor. E se a partir de hoje você fizer isso, lançar
toda a sua ansiedade. Não, Deus vai cuidar. Eu vou fazer tudo que eu posso, tudo que é minha parte, minha competência a fazer, eu vou fazer. Mas aquilo que eu ver que não é minha, que eu não dou conta, que não tem condições, também não vou desesperar por isso não. Vou lançar minha ansiedade sobre o Senhor. E você vai ver que Deus vai te dar a vitória. Amém? Que Deus abençoe. Muito obrigado por essa oportunidade. E que Deus continue abençoando essa igreja. E que o Espírito Santo continue falando rica e profundamente em cada vida, em cada coração, no nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Ismael. Amém? Que palavra! Eu não sei se vocês entenderam bem a palavra, mas eu entendi perfeitamente a palavra. Como Deus falou comigo através dessa palavra desta noite. E eu estava ali pensando que a ansiedade, preocupação, isso é uma característica do ser humano. Desde a época de Jesus, dos discípulos, já existiam as pessoas ansiosas, as pessoas preocupadas com o dia de amanhã, preocupadas com o que ia alimentar, com o que ia comer, com o que ia vestir amanhã. Mas nós vemos aqui, Pedro dando um conselho. Se você está ansioso, lança essa tua ansiedade sobre Ele, sobre o Senhor, porque Ele vai cuidar de você. Ele tem cuidado de você. Então vamos lançar. Nesta noite nós aprendemos que nós devemos lançar as nossas ansiedades, as nossas preocupações, lançar sobre o Senhor, porque Ele vai cuidar de todas. E aí nós vemos o outro conselho, que foi o conselho do próprio Jesus, dizendo, por que vocês andam ansiosos? Por que você anda preocupado com o dia de amanhã, com o que você vai vestir, com o que você vai comer? Olha, eu cuido dos pássaros, eu cuido das árvores. E Jesus chegou até a falar que nem Salomão, na sua riqueza, na sua fama, no seu poderio, vestiu como as árvores, como os lírios dos campos. Que as aves, todo dia ela tem o seu alimento para comer. Então Jesus estava mostrando que não precisa nós ficarmos ansiosos, não precisa nós ficarmos preocupados com o dia de amanhã, porque Ele está cuidando de nós, Ele está cuidando de você, minha irmã, Ele está cuidando de você, meu irmão. O salmista, em uma certa época, em um certo momento da sua vida, talvez ele estava um pouco preocupado, talvez, mas depois ele caiu em si. E às vezes você que está preocupado aqui hoje, nessa noite, que você que anda com uma vida de preocupação, com uma vida de ansiedade, e o salmista diz, eu fui jovem, eu fui moço, e hoje eu já estou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado por Deus. O salmista diz que ele nunca tinha visto um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Ali, esse salmo aqui, ele dá para nós uma tranquilidade. Se você está fazendo aquilo, faça tão somente aquilo que cabe você fazer. Aquilo que está dentro das suas possibilidades, que está dentro do teu alcance. O salmista aqui não estava ensinando também, ele não estava ensinando que o crente, que o cristão, que o justo, que o servo de Deus fica deitado com as pernas para cima, balançando em uma rede, e que ali vai vir o alimento, que ali vai vir a roupa. Não, não é isso que ele estava ensinando também, não. Ele estava ensinando que nós podemos confiar, vamos fazer tudo, vamos trabalhar, vamos fazer a nossa parte, porque Deus não vai faltar com a dele. Agora não precisamos ficar extremamente preocupados e ansiosos com as coisas. Vamos entregar tudo nas mãos de Deus, vamos fazer a nossa parte, porque Deus está cuidando de você. Amém? Que Deus abençoe, irmão Queiroz, por essa palavra tão abençoada.